Tem notado que fungicidas com a mistura de triazóis e estrobirulinas, junto com fungicidas protetores, como principalmente o mancozeb, tem um efeito muito interessante para o controle dessa doença. Sou o Jefferson Pestana, pesquisador, e hoje a gente vai falar um pouco sobre mancha branca do milho. Ela é uma doença complexa. Por que isso? São dois patógenos envolvidos nessa doença. O primeiro é a bactéria Pantoia nanatis e também a gente tem o fungo Falciparum maídes. Tem também pesquisas que relatam que há outros patógenos envolvidos nessa doença, mas os dois principais são esses, a bactéria e o fungo. A mancha branca pode ter outros nomes conhecidos, como mancha branca, mancha de Falciparum maídes, pinta branca, entre outros. A gente precisa olhar com atenção, porque é uma doença que ela evolui muito rapidamente. Para a gente verificar os sintomas, a gente tem que ir na lavoura e olhar principalmente as folhas do bacheiro, é onde geralmente começa essa doença. Então, primeiramente a gente tem lesões tipo anasarca, que é a folha fica com lesões em torno de 0,2 a 3 centímetros de tamanho, com uma lesão aquosa, que a gente conhece como anasarca. Após essa lesão, rapidamente a gente pode observar a necrose, então em torno aí, dependendo do ambiente, em torno de 5, 7 a 10 dias, essa doença evolui desse sintoma de anasarca para um sintoma de necrose da folha, que é o sintoma característico da mancha branca. Então ela fica com esse aspecto de necrose da folha. E também a gente pode observar pontos negros, que são estruturas reprodutivas do fungo Falciparum maídes. Então isso também a gente consegue observar como sintoma. Além disso, essas lesões nas plantas, elas podem coalescer. Então, lesões que estão perto, elas podem ir aumentando de tamanho e ficar com a lesão de um formato maior. Outra coisa é que essas lesões soltam esses esporos que podem ficar na palhada e perpetuar aí para o próximo ciclo, e também pode ser levada aí pelo vento, resto de chuva, e atingir outras lavouras. E esses sintomas que eu falei para vocês, isso vai depender do híbrido, se o híbrido for mais sensível ou menos sensível. Mas o mais comum é a gente observar os sintomas aparecendo na época de florescimento, quando a planta transfere suas reservas aí para enchimento de grãos. Então, geralmente aí na época de pendoamento a gente consegue observar o aumento dessa doença. Em híbridos muito sensíveis, pode ser que ocorra antes disso, em torno de 40 dias, 50 dias. Isso vai depender muito do ambiente também. As condições favoráveis para essa doença são principalmente a água livre na folha, então se tiver um período de molhamento aqui na folha e temperatura amena, é onde que vai ter a maior possibilidade de ocorrência dessa doença. Essa doença também é favorecida pelo cultivo de safrinha, que é o acúmulo de restos culturais de safra após safra. Então o patógeno consegue sobreviver nesses restos culturais e a gente pode ter o aumento de doença devido a esse fator. Áreas de maior elevação são também propícias ao aparecimento dessa doença, devido também a essa umidade que pode ter uma certa elevação e as temperaturas ficarem um pouco mais amenas, já que a temperatura favorável para essa doença são temperaturas amenas, em torno de 20 graus Celsius. A mancha branca ela pode causar danos acentuados no cultivo do milho. Então aí há registro de perda de produção
de mais de 60%, quando não é feito o controle adequado e também utilizado híbridos muito sensíveis. Além de a gente utilizar híbridos que têm uma resistência para mancha branca, também pode ser feito o controle com fungicidas, né? Então, tem notado que fungicidas com a mistura de triazóis e estrobirulinas, junto com fungicidas protetores, como principalmente o mancozeb, tem um efeito muito interessante para o controle dessa doença. Então, a gente tem várias formulações de triazóis e estrobirulinas e já também recentemente a gente tem formulações desses triazóis e estrobirulinas já junto com o mancozeb também e também outros protetores além do mancozeb. A gente tem também que ressaltar que o controle dessa doença, mesmo com esses fungicidas eficientes, pode chegar aí em torno de 70%, né? Então a gente não tem um controle tão elevado com o manejo químico. Em questão da época de aplicação, a gente tem que estar muito atento ao início dos sintomas, né? Se a gente observar algum sintoma aí antes de V6 ou V8, a gente tem que fazer a aplicação o mais rápido possível. Mas preconizando a aplicação preventiva, geralmente a gente indica o estágio do milho entre V6 e V8 como aplicação preventiva. Isso seria uma primeira aplicação com esses fungicidas que a gente comentou e também, se possível, fazer mais uma aplicação pré-florescimento, né, que seria VT, para a gente ter uma proteção das folhas, principalmente acima da espiga. Então, geralmente o ideal é a gente fazer em torno de 2 aplicações, talvez um híbrido mais sensível pode fazer até uma terceira aí após o florescimento.